Tocando a trombeta em Sião. Exatamente, como dizem os profetas menores, que agora eu não vou lembrar se é Joel, se é... Qual o profeta que fala que a gente tem que tocar a trombeta em Sião, tem que falar glória a Deus. sobre os nossos dias. Como é doce Apocalipse que a gente está aqui, a gente fala, ó. Desperta, tu que dorme. Você que está dormindo ainda no último estágio do sono, hoje é dia de você despertar. Não é isso não? Aí, vambora. Pastor, com essa galera que está chegando aí na sua igreja, né? Que o senhor falou pra gente mais cedo que os cultos, as pessoas, elas estão aceitando Jesus Cristo e o senhor está fazendo vários discipulados, né? Com uma grande turma de pessoas. Eu queria saber dessas pessoas que estão vindo para Cristo, o que o senhor sente? É mais gente nova convertida mesmo ou pessoas que estavam afastadas e agora estão retornando ao caminho porque identificou os sinais dos tempos? São duas coisas, as duas coisas. Existem muitos que estão se acordando e percebendo que realmente eles botaram fora a oportunidade de andar com o Senhor, de ser dirigido pelo Espírito. E você sabe que tem muita gente também se convertendo pela primeira vez, e nós temos, assim, um grande número. Meu filho chamou, assim, uns 10 casais, falou, agora vocês vão ser pastores para cuidar de vidas. Então, eles chegam, quando alguém chega diferente na igreja, já tem sempre um deles ligado, indo lá, abraçando, dando boas novas, e colocando a pessoa à vontade. E logo depois, quando essa pessoa tem interesse e ela manifesta que quer isso e tal, eles vão orar com ela, já convidam para... Aqui é cidade pequena, isso é fácil, né? Pequena, maior que Beltrão, tá? Brincadeira, rivalidade ali com Beltrão, da Bozena. Mas a verdade... Salve, Bozena! Essa história. Salve. Mas a verdade é que, então, por ser pequena, assim, por ficar fácil, então eles já têm uma reunião toda terça-feira. Cada pessoa é convidada para participar 5 a 6 semanas dessa reunião. E ali eles começam a fundamentar. E a gente tem visto que quando alguém toma uma decisão, tem que chegar antes de 48 horas e confirmar, para que não seja roubada a semente, sabe? Então tá um trabalho jóia, aí é um pessoal ali que Deus levantou, que, puxa, olha, eles trabalham 10 vezes mais do que a gente, viu? Eles são bem. Então a gente está contente, está vendo Deus começando. Mas olha, eu acho que são gotas de um avivamento que vai encher nossa nação e esse mundo. Interessante. Agora, era por onde eu estava. Era onde a gente ia querer chegar, exatamente. Qual a sua visão em relação ao avivamento? Porque tem pessoas que acreditam que o avivamento ele acontece antes do período de grande tribulação. Tem pessoas que acreditam que o avivamento vai acontecer durante a grande tribulação. Né? Qual a visão do senhor sobre isso? Olha, primeiramente eu tenho que pedir perdão, porque durante 27, 28 anos de pastor, eu animava e tinha trocentos versículos que provavam que o Senhor iria nos tirar da tribulação. Quando o Senhor me pegou um dia e falou, cara, quer conferir isso melhor? Aí eu comecei a Foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. Hein? Foi o que aconteceu com a gente. Pois é, rapaz. Aí uns amigos começaram, os pastores, a dizer, olha, e comecei a buscar, e eu descobri o seguinte, que realmente eu estava enganado e tive que pedir perdão para pessoas. Também descobri uma outra coisa, eu tinha tantos versículos para provar isso, que realmente, quando Efésios 1,17 diz, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento, porque senão a gente começa a provar aquilo que você gostaria que fosse, entende? Eu vi um pastor famoso aí, que eu gosto de ouvi-lo de vez em quando, ele me edifica, e ele sempre pouco tempo atrás ele disse assim, claro que o Senhor vai nos tirar de grande tribulação, porque veja, eu tenho uma neta assim, ela não iria sofrer isso. Peraí.
eu estou querendo dizer para Deus como ele tem que fazer por causa da minha neta, por causa do que eu sinto. Então, de repente, eu comecei a entender que, se você quiser provar hoje que Jesus Cristo era um revolucionário, você tem versículos à vontade para provar. Então, nós temos que buscar sabedoria e direção de Deus na palavra dele. E aí eu comecei a ver, né? O que significa vir na última trombeta? Aí eu comecei a ver, e hoje eu digo para você, querido, nós não vamos fazer a divisão que os caras, mas o cara é branco, o cara é preto, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é pobre, o cara é rico, o cara crê na pré-tribulação, o cara crê na pós. Não. Nós não vamos fazer divisão em dois grupos. Mas eu diria para você que é assim, firme na pré. Prepare-se para as duas coisas. É o mínimo que eu posso dizer para você. Porque eu já estou tão seguro na pré que eu tenho medo de agredir você dizendo, olha, nós vamos passar na tribulação. Eu tenho esse receio. Só que hoje eu tenho certeza que muitos de nós, estarão lá. E alguns o Senhor vai tirar por misericórdia, como tirou a Clotilde, minha esposa, né? Levou, já está lá, e ela sabia 60 dias antes que ia, ela me consolava, ela me dizia, falava coisas que eu nem quero entrar aqui, né? Então, eu creio que nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar preparados, por quê? Nós vamos ver a cara desse inimigo, nós que vivermos, e vamos ver as promessas de Daniel 12, 1:3, que ele diz que o Senhor vai liberar o arcanjo Miguel para guardar o seu povo. Ele diz, aqueles dias de tribulação como nunca houve tamanho. Então, nós temos que confiar. E também, se nós tivermos que acontecer conosco o que aconteceu com Estevão, foi apedrejado, o que aconteceu com Paulo, sei lá, crucificado, o que aconteceu com outros, sabe, com os apóstolos que foram martirizados, pense uma coisa para te animar. Pense uma coisinha assim. A eternidade é a eternidade, mas vamos dizer que essa eternidade fosse só 1 bilhão de anos. Vamos falar assim. Não podemos limitar, não existe tempo lá, é uma coisa, não dá para entender, mas para que a nossa cabeça entenda. Digamos que ela fosse pequena, 1 bilhão de anos. Gente, nós sofrermos 1 mês, 2 meses nas mãos do inimigo para provarmos que existem pessoas que sabem realmente sua identidade em Deus e que não nos dobraremos ao sofrimento, nós sofrermos por 1 semana, 1 mês. Gente, arriscar perder bilhões de anos de eternidade, de glória com o Senhor. Então vamos nos fortalecer, porque o Espírito Santo não vai nos abandonar, mesmo que tenhamos que passar. Eu sempre digo para as pessoas, fiquem tranquilos. Os martirizados serão assim os pastores mais velhos. Vocês não curtem. Para animá-los, né? Mas se tivermos que passar, o Espírito Santo estará fazendo o que fez com Estevão, mostrando os céus abertos, não sei. Eu sei que nós veremos os olhos do Cordeiro de Jesus, do Rei dos Reis, amém? É aquela ideia do martírio de Policarpo de Esmina, né? Você já deve ter ouvido falar da história dele. Ele voltou... É uma história muito bonita, né? O martírio dele foi que ele estava ali, o corpo dele não queimava como deveria queimar. Olha só. Uma coisa impressionante. Não, eu sabia o Policarpo que ele tinha saído de Roma, e aí tinha um decreto lá que até ele não voltar, iriam continuar matando tantos lá queimados, e ele voltou para ser queimado. Isso foi um testemunho que eu tive dele, assim, que o pessoal... Mas, assim, o pessoal mostrando para a gente, contando e tal. Mas é realmente isso que você falou, né? O Espírito Santo vai fazer sempre algo, ele vai estar junto conosco. Estar em nós, ele já está em nós somos a habitação dele, somos templo do Espírito Santo. E o nosso sofrimento vai ajudar a encher a taça da ira do Senhor para que se derrame, não tem outra saída. Exatamente. O jeito que o mundo está hoje, vocês concordam? O jeito que as igrejas estão hoje, meu Deus. Eu acho muito, muito legal da parte do Senhor não estabelecer como um padrão, por exemplo, a ideia do pré-tribulacionismo ou do pós-tribulacionismo. Porque eu tenho observado, né, a gente tem conversado com muitos pastores, e a gente tem observado que esse entendimento não é um entendimento amplo, ele é um entendimento de alguns, entendeu? Certo.
esse entendimento que chegou até nós é um conhecimento que está chegando para alguns. Certo. E aí, o que acontece? A gente não tem como ferir as outras pessoas, agredir ninguém com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de acreditar, porque nós acreditamos dessa forma, né? Eu sempre peço, às vezes, para a pessoa que seja preparada, e que ela peça para o Senhor revelação nas Escrituras. E algumas têm me pedido, mas aonde que o Senhor se baseia? Aí eu faço todo esqueminha, tem problema esqueminha, tal. Aí muitas têm aberto os olhos, sabe? Então, o Senhor está revelando nesses dias, só que nós não podemos fazer divisão. Eu sou assim, os outros são assim, nós somos diferentes. Nós somos filhos do Deus vivo, clamando pela vinda dele. Eu acho que um bom caminho para a gente, né, saber identificar essas coisas, é o livro de João, capítulo 10. João 10, quando Jesus ele vai falar que ele é o pastor, ele é o bom pastor, e ele dá a vida pelas ovelhas, e ele vai começar a falar sobre a identificação da voz, né, do discernimento. Conhece a minha voz. As ovelhas, elas conhecem aqui. Fabinho até separou para a gente ler. E ele vai falar, não vou ler tudo não, porque a gente já está batendo nesse tema, né, de que Jesus ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas que ouvem a voz dele. Mas olha o que ele fala aqui no versículo 25, por exemplo. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Amém. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Uhum. Isso é interessante, porque a gente tem uma galera que a gente conversa, que são cristãos, que não conseguem absorver esses detalhes. Não acredita nem que está no final do tempo. Não conseguem nem acreditar e fazer ter esse discernimento de que nós estamos vivendo os últimos dias. Pessoas ainda muito apegadas às coisas, à matéria, acreditando que nós temos mais 50 anos pela frente, fazendo planos muito grandes para o futuro, né? Não que nós não devemos fazer planos, mas nós precisamos entender qual é a realidade que a gente está vivendo. Se fosse assim, não teria necessidade do Sinai, né? Pois é. A minha esposa, assim, 30 dias antes dela falecer, nem imaginava que ia estar doente, e eu tinha o remédio que protegia, ela tomava sempre da mesma gavetinha, empregado foi lá mostrar onde, e ela tomou o remédio, esse sim impede. Num dia atendi 72 pessoas, meu filho ficou bravo comigo, 72 pessoas, das quais mais da metade estavam positivadas, mas o remédio ela guardou numa gaveta e não se ligou que aquilo vencia. E a gente ia recebendo e distribuindo o remédio para as igrejas, para todo mundo, e ela tomava sempre o dela ali daquela gaveta. Ela tomou o remédio com 8 meses após o vencimento. E sem saber de nada, assim, ela começou a dizer, filhos, pai saiu para anestesiar, eu estou aqui, já são 11 horas da manhã, e não consigo parar de adorar, parece que os céus se abriram. Aí ela colocou, amo vocês, falando para os filhos. Mas estou com muita saudade de Deus. E 30 dias antes do Senhor levá-la, ela pregou várias pregações, mas essa foi específica, dizendo assim, gente, por favor, entenda que você tem uma identidade. Você pega, qual é a tua identidade? Tu mostra aqui, ó, identidade brasileira. Não, isso é um papel, uma coisa que você tem assuma a identidade que você tem nos lugares celestiais. É de lá que nós somos. E aí ela sai de trás do púlpito, ela diz assim, Paulo fala que para ele morrer é lucro, ficar é Cristo. Ela falou, para mim morrer é lucro, ficar é Cristo, mas aí ela sai do lado do púlpito e diz assim, mas eu tenho vontade de passar para o outro lado para ver. 30 dias depois ela estava lá. Então o Senhor tem dado assim, essa identidade que você falou aí, realmente, saber quem nós somos, gente. Nós não somos... Eu imagino quanto é difícil, às vezes, passar por uma situação dessa de perda, mas, meu Deus, que glória, olha que glória isso. É uma situação bem parecida com a de Estevão, né? Olha que glória isso, a pessoa conseguir sair vitoriosa para a eternidade. Glória. É isso. Né? E Jesus, ele está falando sobre isso, ele está falando, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Isso. E eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão.
Então, incrível é aquele que a gente não acredita. Né? Jesus, ele é maravilhoso. Ele é magnânimo, ele é pai, ele é pai. Ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso pastor verdadeiro. E não tem como a gente se confundir quando nós temos o discernimento do Espírito Santo. Então nós estamos numa busca intensa pelo Espírito Santo. Porque o nosso coração ele é enganoso.